Então vem comigo que eu vou te explicar agora uma explicação técnica bem rápida, não vou aprofundar muito, mas só para você ter um conhecimento básico, tá? Tem um estudo que está escrito num livro chamado A Única Coisa. Anota esse livro porque é um livro bem legal, um livro fantástico sobre mudança comportamental, chamado A Única Coisa. Esse livro, ele conseguiu fazer um estudo onde as pessoas conseguem fazer uma mudança comportamental quando elas focam em uma única coisa para que realmente aquele comportamento se transforme. Por quê? Porque eles descobriram nesse estudo, um estudo americano descobriu, que nós temos uma força de vontade como se fosse uma bateria, ou seja, o nosso cérebro ele tem a força de vontade, ele gera a força de vontade para a gente mudar alguma coisa, mas é como se fosse uma bateria de celular que vai se gastando ao longo do dia. Tá ok? Guarda essa informação para daqui a pouquinho eu já te explico melhor. Então, nesse estudo se descobriu que se eu começo a tentar mudar muitas coisas ao mesmo tempo, o meu sistema, de uma forma geral, ele não aceita aquele monte de mudança ao mesmo tempo. Por isso que é muito difícil, não estou dizendo que é impossível, porque existem pessoas que conseguem fazer mudanças radicais nos seus comportamentos no estalar de dedos. Não é o meu caso, não era mortal, então eu estou aqui explicando uma estratégia para os meros mortais. Tá? Então, quando você foca num único comportamento, aquela força de vontade necessária para que aquele único comportamento seja modificado dia a dia, ele é mais fácil de colocar em prática. Tá ok? Porque tu não vai gastar tanta bateria da força de vontade ao longo do dia. Essa só informação é bem básica. Esse mesmo estudo do livro A Única Coisa, ele apontou que antigamente se entendia que uma mudança de hábito ocorria em até 21 dias. Se você repetisse um hábito ou substituísse um hábito por outro, por 21 dias seguidos, aquilo seria o suficiente para que ficasse um hábito, ou seja, que fosse algo automático dentro do seu comportamento diário, tá ok? Esse 21 dias não é que ele não exista, mas os estudos apontaram que são necessários mais do que 21 dias para uma mudança comportamental, para que ela fique realmente arraigada, ela fique realmente aprofundada lá no nosso cérebro, no nosso comportamento diário, tá? Esse mesmo estudo ele fala que para mudanças de comportamentos mais drásticos, mais profundos, são necessários mais de 200 dias para que ele realmente seja um hábito, o que é um hábito? Né? Algo que é automático no teu comportamento dia a dia. Então, que é a forma como você acorda todo dia, a forma como você escova os dentes, a forma como você se veste, a forma como você se alimenta, tudo isso aí já é um hábito implantado em você ao longo de muitos anos, tá ok? E para mudar qualquer um desses hábitos são necessários, dependendo do hábito, os hábitos mais complexos, em torno de 200 dias, mais de 200 dias. Bom, esse estudo, ele apontou que uma média de um hábito moderado, um hábito razoável de se transformado, hábito alimentar, hábito de atividade física, leitura, meditação, tomar água, mudar alimentos do dia a dia, enfim. Esses hábitos mais simples, eles são possíveis de serem feitos numa média de 66 dias. Ou seja, se você repetir um novo padrão comportamental ao longo de 66 dias, lá dentro do seu cérebro, vai criando aquilo que a gente chama de caminhos neurais. É como se eu fosse fazendo um suco dentro do seu cérebro, é como se eu pegasse uma enxadinha e fosse cravando um buraco cada vez mais profundo, e a cada dia que eu repito aquilo, aquele caminho neurológico vai aprofundando, até o momento que aos 66 dias eu não vou precisar tanta força de vontade, ou praticamente nenhuma força de vontade, porque já está automatizado, porque aquilo foi cada vez mais aprofundando através de caminhos neurológicos dentro do cérebro. Ou seja, o projeto 66 dias, o projeto 66 nada mais é do que uma mudança comportamental, e aqui vem a estratégia, a mudança comportamental, para que você mude um único hábito, num prazo de 66 dias, ok? Se você mudar um único hábito num prazo de 66 dias, no começo vai exigir muita força de vontade, e aí à medida que o tempo for passando, aquela força de vontade necessária para aplicar aquilo vai reduzindo, e você vai cada vez automatizando mais aquele comportamento. Lá no 66º dia, aquele comportamento está automatizado e não é necessário tanta força de vontade. Basicamente é esse o projeto 66. Mas acompanhe a sequência dos vídeos aqui, porque eu vou explicar outras estratégias complementares para que você realmente fique comprometido
com a mudança comportamental do Projeto 66. Eu quero verdadeiramente que você mude hábitos, eu quero que você inspire outras pessoas pelas mudanças dos seus hábitos, eu quero que as pessoas te enxerguem e vejam, caramba, essa pessoa mudou em menos de 3 meses e eu quero copiar o que ela está fazendo. E aí você vai ensinar para ela o Projeto 66. Tá bom? Fica comigo aqui, acompanha o próximo vídeo. Adiós!